A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, fazer um fishball sobre gestão 3.0. Tá? Mas, na verdade, a gente vai ter alguns temas específicos com os quais nós vamos falar e vamos estar desenvolvendo toda uma dinâmica para conversar sobre esses temas. Tá? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre... Quantos aqui conhecem o que é fishball? Levanta a mão. Aí você pode perguntar, pô, claro que eu sei que é um aquário, né? Não é isso. Depois eu vou explicar o que é a dinâmica em si do fishball, tá ok? Bom, mas eu queria, nesse momento, fazer a solenidade de abertura e compor a mesa aqui do nosso painel, nossa mesa redonda. O Giovanni Bassi, da Lambda 3, professor Dr. Giovanni Bassi. Papo. Vamos lá, fazer uma configuração inicial. Aproveitar Deixa eu ver aqui, quem mais? Cara, um cara que eu sempre quis ouvir falar em painel. Molezinho, vai lá. Molezinho é polêmico, cara. Molezinho é polêmico. É nada, é sim. Tá. E deixa eu ver aqui, quem mais? Deixa eu ver se eu reconheço. Imbert, por gentileza. Eu tenho a impressão que eu sempre pronuncio o seu nome errado. É Imbert ou Imbert? Imbert, não falei certo. Posso te pedir uma coisa, Giovanni? Senta aqui, por favor. Pô, tava bom ali, cara. Eu sei. Fui demovido. Você viu que não foi democrático, né, a parada aqui. Seguinte, por que esse banco ficou vazio, tá, galera? Porque é exatamente essa dinâmica do fishball. Eu vou lançar um tema aqui para a gente discutir. Tá? E, em qualquer momento, qualquer pessoa pode vir aqui e sentar nesta cadeira. Ok? E, nesse momento, se você sentou, alguém daqui dessa formação vai ter que sair. A grande restrição é, sempre tem que ter uma cadeira vaga. Por quê? Porque está sempre convidando um de vocês para vir aqui. Não pode ser essa aqui, não? Oi? Não pode ser essa aqui? Eu vi que você estava ali todo, né, confortável e tal. Beleza, pessoal? Então, assim, a ideia é que, como é que eu faço para participar, colocar alguma pergunta, colocar um ponto de vista? Chega aqui. Beleza? Bem simples, tá? Tá pequeno aqui, acho que ninguém tem problema com vergonha, né? Tipo assim, tem problema de falar em público. Alguém tem problema de falar em público? Aqui não, né? Vocês só estão sendo gravados em vídeo. Mas isso é de boa. Não. Isso é de menos, né? Bom, vamos lá, pessoal. Qual é a ideia? A ideia eu vou lançar um tema inicial, depois a gente não sabe Deus onde a gente vai parar. Tá? Mas a ideia, vamos partir desse tema inicial, beleza? E eu queria primeiro ouvir a opinião de cada um dos senhores presentes aqui na banca sobre contratação de pessoas, contratação e, principalmente, manutenção, né, desses talentos. Como é que os senhores têm visto e vivido nas empresas de vocês, na Lambda, na própria Amazon, o próprio Imbert também pode contribuir com o seu ponto de vista na startup dele. Como é que está sendo a questão de contratação? Como vocês contratam? Quais os critérios que vocês contratam? Como é que acontece essa contratação de um jeito, digamos assim, 3.0? Vai. Beleza? Eu tenho um ponto de vista com relação a isso, que a gente é uma empresa de software, né? A gente faz software. E a gente trabalha com programadores, analistas, testadores, etc. E o interessante é que esse mercado está com falta de profissionais, né? Então, a gente tem pouca gente que tem realmente conhecimento técnico que a gente precisa. A gente, como tem um ambiente muito legal para trabalhar, tem mais facilidade que a média das empresas. Mas, ainda assim, isso não quer dizer que está fácil de encontrar as pessoas certas. Eu acho super interessante que a gente está no momento nessa área de TI, de desequilíbrio, né? Mas é a favor do funcionário. Meu pai, por exemplo, é administrador de empresa, é formado em administração, né? Trabalhava em banco e tal, e sofreu muito com essa questão de, foi mandado embora, perdeu o emprego, pô, ferrou a família, né? Está desempregado 6 meses até achar um outro emprego. E não tem isso em TI, né? Você não fica desempregado 6 meses quando você perde emprego. E eu acho isso muito bom, eu acho ótimo a gente poder viver sem medo, mas, ao mesmo tempo, deixou as pessoas preguiçosas. Então, o cara, ele sabe que ele não vai ficar desempregado, então ele faz tem muita gente que faz qualquer tipo de trabalho, ele não estuda, ele não se dedica, porque ele sabe que ele vai se mandar embora, ele vai trabalhar em outro lugar para ganhar mais até. Então,
A nossa posição com relação a isso tem sido... a gente não, já vi muita gente criticando, tem muita empresa que fala que é legal para trabalhar para pagar abaixo da média. A gente não quer pagar abaixo da média. Né? A gente paga na média, mas também não paga acima da média. Né? Então, assim, a gente paga o que o mercado paga. Mas eu quero ganhar mais, se você não cobrir, a gente não vem. Então não vem. Não tem problema se não vir. Como na empresa todos os salários são abertos, porque é uma empresa que trabalha com democracia organizacional, se eu contrato um cara que ganha mais, né, e eu estou falando porque não sou eu, é as pessoas que estão contratando, o time dele está contratando ele ganha mais que os outros, você vai criar um problema para todo mundo. Porque todo mundo sabe quanto ele vai ganhar. E todo mundo sabe quanto todo mundo ganha. Então, por que eu vou pagar mais para esse cara e não... Por que eu não vou dar um aumento para o Molezinho, para o Vitor Hugo, sei lá, e vou pagar mais para esse cara? Né? Então, não, obrigado, vai embora. A gente vai contratar outro cara. Então, é muito fácil para a gente decidir que a gente não vai contratar alguém. Né? O cara tem que ter o conhecimento que a gente precisa, e se ele está pedindo um valor que não dá, não dá. E já aconteceu do cara falar, quero tanto, a gente fala, não, você tem que ganhar mais. Você está pedindo pouco. Entendeu? E aí paga para o cara mais. Né? Então, assim, mas existe uma dificuldade, assim, muita gente deixa de vir trabalhar com a gente, porque o cara ganha mais em outro lugar e ele precisa daquele valor por algum motivo, né? Se acostumou a ter um custo maior, e ele não pode abrir mão daquilo, ele vive com aquilo e a gente não pode contratar ele. E acontece de ser triste, às vezes, porque é um cara que quer crescer, mas não pode abrir mão daquele conforto. E assim, às vezes o cara acha que é sênior, mas a gente vai trabalhar com a gente e a gente fala, não, cara, falta um pouco ainda para você ser sênior. Então você não pode ganhar isso. Né? E olha, não é um gerente falando, né? São os pares do cara falando. E aí ele não pode abrir mão daquele salário e acaba não conseguindo contratar o cara. Então, é isso que tem acontecido, é isso que a gente tem visto. Não sei se o Molezinho participou do... Legal. Só uma pergunta, Giovanni, e a resposta vai ser bem curta. O jeito lambda assusta ou atrai o pessoal? Tem gente que assusta. Né? A gente já ouviu de algumas pessoas, eu não vou trabalhar com vocês porque esse negócio de democracia não vai funcionar comigo. Né? Eu não gosto disso. Né? Eu não gosto de ter que tomar atividades de gestão. Né? Já aconteceu, mas tem muita gente que fala, cara, isso é muito legal, eu quero trabalhar com vocês, um dos motivos é esse. Né? Então, tem perfis de pessoas diferentes, né? Nem todo mundo vai se adaptar ao nosso jeito. Né? Então... Eu posso complementar? Deixa eu ligar para você. Muita tecnologia. Alô? Que aí já a Lambda, né? Complementa. Eu tenho feito mais parte do operacional das contratações. E o que eu tento, assim, e quando eu falo contratação, não estou falando só de desenvolvedor, né? A gente está falando também de análise de negócio, a gente está falando de administrativo, a gente está falando de financeiro, a gente está falando de comercial, tudo isso, não só mercado de desenvolvimento de software. E o que eu procuro, o que eu acho que é o que tem mais valor nesse processo é você tentar entender como a pessoa pensa. E eu vejo isso como cada vez mais... Isso é uma coisa muito difícil de você conseguir trazer. Quando é um desenvolvedor, é um pouco mais fácil, porque é um mercado que, para mim, é muito fácil. Né? É um mercado que eu já estou muito acostumado e tal. Eu consigo dar um problema e entender. Mais importante do que resolver o problema é a pessoa entender como a pessoa está fazendo e ela conseguir defender o que ela está fazendo ali. Eu pergunto, por que você fez isso? E ela fala, porque eu quis, sendo que eu falei para ela anteriormente que... Cara, é importante que você saiba defender suas decisões, que você tome, que você tenha um raciocínio, uma linha de raciocínio, né? E a pessoa, mesmo eu tendo avisado isso, não consegue manter isso, é muito complicado, porque o que eu prezo quando eu faço esse trabalho operacional é justamente tentar entender a linha de raciocínio. E isso vai, inclusive, para o pessoal de administrativo que a gente está contratando agora. Né? Com o desenvolvedor já tem algumas técnicas, que eu já estou bem mais acostumado, mas agora eu estou indo para seguir esse mesmo objetivo com o administrativo. Então, quando você... E tem coisas que dá para perceber, por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa... se ela já teve problemas se ela já viu em alguma empresa problemas de comunicação, né, de falta de comunicação. E aí, às vezes, só pela reação da pessoa, você já consegue perceber. Se a pessoa fala, não, eu sempre consegui me explicar, eu sempre consegui me falar e tal, ela de fato não entendeu o que você perguntou para ela, porque você não está perguntando a comunicação dela. Você está perguntando... agora, se a pessoa, de repente, quando você faz essa pergunta, ela ri, porque ela consegue lembrar de uma situação de falha de comunicação que chegou a ser cômica, de tão diferente, você fala, ela sabe exatamente do que eu estou falando.
Então, hoje, respondendo à pergunta do Manuel, né, o que eu valorizo na contratação, ok, tem uma série de aspectos técnicos que precisam ser seguidos, que acabam restringindo bastante o mercado, mas hoje o que eu priorizo é a forma de raciocínio da pessoa. Se ela é capaz de conseguir ligar as pontas, de conseguir entender e aceitar o ambiente em que ela vai precisar estar inserida depois. Só comentar uma coisa. Alô? Só comentar rapidinho. Eu não posso entrar em muitos detalhes do processo de contratação da Amazon, né? Porque é uma coisa... Não posso pelo meu contrato de NDA, né? Mas infelizmente. Mas o que eu posso dizer é algumas coisas que eu acho que são cruciais e que depois que eu entrei lá eu vi como funciona muito bem e que eu acho bem interessante. Primeiro, não é só entrevistar o aspecto técnico da pessoa. Esse é fundamental também, né? Mas eu acho que o aspecto comportamental. Então, esse aspecto comportamental não é tão simples todo mundo conhecer. Então, para vocês terem uma ideia, na Amazon a gente tem todo mundo que entra na Amazon tem um treinamento de como fazer entrevistas comportamentais, porque é tão importante na Amazon é considerado quase um sacrilégio você, por exemplo, negar participar de uma entrevista. Então, é um processo realmente que é tão importante para a empresa, porque as pessoas são as coisas mais importantes numa empresa, né? Se você não tiver as pessoas boas nos lugares certos, a empresa não vai funcionar, né? Então, realmente é o aspecto mais importante de qualquer empresa, eu acho que deveria ser o processo de contratação, né? E na Amazon é visto assim também. O aspecto contratação é crucial, né? É chave, né? Porque se você contrata a pessoa errada, ou por uma posição errada, ou porque ela não tem os valores da empresa, não vai funcionar e, inclusive, pode impactar os processos da própria empresa, né? De como ela funciona e impactar até a cultura, o ambiente onde a pessoa está. Então, é tão importante que precisa ser dado, eu acredito que tinha que ser dado o valor mais alto até de qualquer outra coisa na organização, porque depois que você contrata uma pessoa boa, ágil, né, com um pensamento lean e que seja proativa, naturalmente ela vai se dar bem na organização, né? Dificilmente vai ter algum problema. E é isso que realmente acontece, né? Você vê que raramente numa empresa que tem esse processo acontece, mas é pouco, né? É exceção ter que demitir alguém normalmente, né? Ou a pessoa acaba saindo porque ela vai para outro lugar, porque ela recebeu às vezes uma proposta muito maior, né? Mas é difícil ter esse aspecto de demissão, porque realmente o processo de contratação tem que ser extremamente azeitado. Contratar a pessoa certa para o lugar certo é fundamental. Então, é importante que a empresa se preocupe com isso, né? No nosso caso lá da Baby, que eu trabalho agora numa startup chamada baby.com.br. É um e-commerce tradicional, né, para mães, bebês. Vende desde fralda até carrinho de bebê. Assim, a empresa é relativamente nova. Começou em outubro de 2011. E são de 2 americanos que vieram para o Brasil. E, assim, esses caras contrataram algumas pessoas do mercado, né? Eles foram como é que eu posso dizer, se infiltrando em eventos e tudo mais, conhecendo que eram as pessoas boas e tudo mais. Inicialmente, eles colocaram assim, uma plataforma de e-commerce terceirizada, né, para poder só ver se a ideia funcionava. Como a ideia funcionou, eles falaram, cara, a gente precisa ter uma equipe nossa para fazer o nosso produto, né, uma equipe de produto e tecnologia para desenvolver a nossa plataforma própria, para que a gente possa evoluir, personalizar, customizar, crescer, ser escalável, extensível, né? A gente usa muita coisa da Amazon lá. Mas, assim, cara, como é que esses caras iam contratar alguém que eles não conheciam nada aqui do Brasil, né? Então, assim, inicialmente eles saíram entrevistando várias pessoas para ter o cargo de CTO, né? E aí foi um grande desafio, assim, que apareceu de tudo um pouco lá nessas triagens que eles faziam. Até que teve um cara que conseguiu ir até a fase final. E eu posso dizer que isso daí foi o grande motivador para a Baby ser o que ela é hoje, assim, com relação a produto e tecnologia. Porque esse cara, ele teve a seguinte ideia de pegar, poxa, de todas as pessoas que eu já trabalhei no mercado, quais foram as que eu achei muito boas, assim, pensando muito no que o Molezinho falou, né? Como é que é a forma de pensar dessa pessoa, como é que ela age, o que você falou também de comportamento, né? Pessoas que vão para frente e tudo mais. Então, ele contratou essas poucas pessoas, assim, o nosso timezinho que começou, até citei um pouco na palestra lá, 6 pessoas foram mais ou menos essas, assim, que ele conseguiu meio que selecionar a dedo. Então, aí, a partir disso, como é que foi? Agora, a partir de agora, dentro de produto e tecnologia, o próprio time vai contratar quem for necessário.
que a gente precisa agora? Cara, a gente precisa de mais alguém de qualidade para ajudar a gente aqui, estruturar isso daí. Tem que ter um arquiteto de formação. Poxa, qual arquiteto de formação que você já trabalhou? Ou aquela pessoa que você sempre gostaria de trabalhar e nunca teve a chance de fazer isso? Então, o próprio time foi elencando nomes e fazendo esse processo de contratação. A gente tem até uma planilhazinha que a gente faz lá no Google Docs. Quando a gente vê, a gente tenta crescer de forma orgânica, assim, não colocar, sei lá, só desenvolvedores, né? Não, você vai crescer, não, legal, então precisa de mais o quê? Mais um arquiteto, mais um designer, mais o quê? Vai tudo junto. Então o pessoal coloca os nomes assim, pô, esse cara eu gostaria muito de trabalhar, bicho. Às vezes o cara está numa empresa muito grande, estável e tudo mais, e como é que você faz para tirar um cara de uma empresa gigante para uma startup? O time inicial foi muito o quê? Você tem que vender a visão para o cara, entendeu? Como é que você tira alguém, sei lá, que está numa local web, numa Abril? Eu, no meu caso, eu estava no Yahoo, eu saí para poder me arriscar numa startup, né? E assim, eles conseguiram fazer muito disso, assim, de vender essa visão de que, cara, ali você vai ter liberdade para trabalhar, vai ter pessoas excelentes trabalhando junto. Aí entra toda aquela questão que eu estava falando dos motivadores intrínsecos, né? E das suas forças e talentos. Você vai poder utilizar isso aí no potencial máximo. Isso também influencia bastante. Então, eu acho que são 2 pontos, né? O time ajudar a contratar e a empresa também ter uma visão muito clara de onde que ela vai chegar, entendeu? Ser uma coisa que realmente seja algo mais significativo, né? Não só assim, vamos ser um e-commerce, mas, cara, a gente quer, sei lá, mudar a vida das mães, facilitar a vida delas e tudo mais, quer revolucionar o e-commerce no Brasil, quer tratar bem as pessoas, então isso também ajuda bastante. Uma coisa que a gente fala também, às vezes, isso que ele falou é muito verdade, assim, tipo, pô, eu quero trabalhar com esse cara, né? A gente, pô, estamos com uma vaga, uma oportunidade, vamos trazer esse cara. A gente tem isso também. Muita gente que está lá com a gente hoje veio nessa situação de, pô, eu quero trabalhar com esse cara é legal e tal. E a gente fala, vamos libertar um cara, vamos tirar ele de uma empresa grande, né? Então, uma outra coisa que a gente faz esse negócio de tirar de empresa grande é engraçado, né? Falou, pô, cara, e-mail para o gerente driven development, né? Você tem que desenvolver sempre mandando e-mail para o gerente do cara, senão ele não faz nada, né? Isso é uma empresa grande mesmo. Mas assim, uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas para quando a gente contrata codificadores, a gente tem que codar com o cara. Se a gente não coda com o cara, a gente está num risco violento de contratar um cara que sabe todas as palavras-chave e sabe falar sobre código e é um péssimo codificador. Já teve caso de cara que fugiu de entrevista na hora que a gente puxou o notebook e falou, coda aí, o cara não sabia declarar uma variável. Entendeu? Nesse nível. Então, assim, tem que codar com o cara, né? E agora está sendo um desafio, né, para contratar alguém de administrativo. Ontem o Igor estava reclamando que ele pegou alguém de Excel avançado e a pessoa não sabia fazer uma função no Excel, e era Excel avançado no currículo, né? Então, e o Igor é muito chato com isso, é uma das pessoas lá da Lambda, porque ele conhece muito de Excel, né? Ele falou, pô, Excel avançado onde? O que é Excel avançado? É negrito e itálico agora. Né? Então, tem que saber, tem que botar o cara para mostrar o que ele está fazendo mesmo. Cara, eu queria complementar alguma coisa aí. Acho que no caso da Lambda é um extremo, né? Tipo, que quem quiser estar envolvido no processo de contratação está envolvido. Mas, cara, você não precisa estar nesse extremo. Acho que uma dica básica aí é, cara, o time que vai trabalhar com aquela pessoa tem que participar do processo, assim. Então, isso é uma coisa que a gente começou no Apontador há uns 3 anos aí, tem feito muita diferença, cara. Então, não é o gerente, não é o diretor que vai fazer a contratação. Ele pode até fazer uma primeira entrevista. A entrevista definitiva é com a equipe, a gente faz ali alguns exercícios práticos e tal, mas a equipe tem o poder de vetar, como alguém falou na apresentação aí, a equipe tem poder de veto para um candidato. Então, qualquer pessoa da equipe fala, eu acho que esse cara não serve. E outras 2 coisas básicas aí o objetivo de uma entrevista é você eliminar o cara. Seu objetivo não é contratar o cara, tipo, você está o tempo todo pensando por que esse cara não serve para a sua empresa, cara? Por que esse cara não vai se adaptar na cultura, não ter o conhecimento técnico? Então, a partir do momento que você conseguiu eliminar ele, beleza, cara, você se livrou de um risco gigantesco de trazer o cara errado para a sua empresa e, na dúvida, não, cara. Você ficou na dúvida, esse cara serve ou não serve? Não serve. Não entre nesse dilema, cara. Lá na Lambda a gente não tem isso, a gente tem a entrevista com o time, isso não passa em branco, mas a fase inicial geralmente é feita com as pessoas que resolvem se envolver com aquela entrevista. Então, se for uma entrevista de administrativo, provavelmente alguém do time do administrativo, eu provavelmente vou estar lá também, e quem mais que quiser se envolver com aquela contratação. E aí aquela minha bronca de sempre, que é...
pessoal, até mesmo, esse é o problema que a gente, um tipo de problema que a gente tem na Lambda, né, que é as pessoas, aquela ideia do se envolver e do se comprometer, né? Que aí fala, gente, eu quero participar da entrevista, tal, vamos lá, vamos participar. E a pessoa faz tipo meia hora de entrevista, sai, e aí eu tenho que dar uma bronca muito puto no dia seguinte, porque se quer participar, então vamos junto participar, e aí vai ser 2 horas e meia de entrevista. Então é 2 horas e meia de entrevista, não é sair no meio, não é fazer junto. E aí geralmente se eu conseguir detectar que a pessoa tem a capacidade técnica, né, para conseguir fazer aquilo, e aparentemente no que eu conseguir captar das outras atribuições, né, comportamentais, tá relativamente ok, o próximo passo é com o time. Aí o time conversa com a pessoa, se de repente não é nem é o caso, de repente é o caso de um time novo. A pessoa não vai fazer parte de um time novo, não tem ninguém contratado. Então, não tem uma entrevista com o time que não existe ainda. Então, aí é mais mesmo do pessoal ali do projeto, se tem algum projeto, e bora para frente. Meu nome é Breno, para quem não me conhece, eu trabalho na Lambda 3. Foi até o Giovanni que me entrevistou, então, há um tempo atrás. Mas ultimamente eu peguei um livro para ler, que é um livro chamado Delivering Happiness, do cara que fundou a Zappos, que até a Amazon comprou tem um certo tempo. E lá ele conta a história dele, como ele fundou a empresa e como é que era o processo de contratação no início. E lá ele fala que quando ele estava chamando as pessoas para trabalhar com ele, às vezes ele preferia trazer um cara que tinha menos skill técnico para desempenhar a função lá, que fosse qualquer, do que algum cara que fosse talvez o melhor do mundo naquela função, mas que talvez não se encaixasse na cultura da empresa. Não sei se vocês sabem, mas a Zappos é uma empresa que tem um dos principais valores deles é oferecer o melhor serviço que eles puderem para o cliente. Eles vão até a certos extremos assim para deixar o cliente satisfeito. No livro lá ele fala que um funcionário dele já entrou numa loja do concorrente para comprar um sapato para entregar para um cliente que tinha dado um problema no pedido e tal, mas conseguiu entregar o sapato lá para quem tinha comprado. E eu não me envolvo tanto no processo de contratação da Lambda e não sei como é que é na empresa de vocês, mas vocês acham que vale a ideia dele de talvez não tentar contratar a melhor pessoa, mas alguém que pelo menos se encaixa na cultura da empresa de vocês, o modo de trabalho, essas coisas assim? Igual, acho que teve alguém que falou isso durante uma das palestras, eu não lembro quem foi, acho que foi você. Não sei o que vocês acham dessa ideia. Bom, cara, eu acho que ele se encaixar na cultura tem que ser uma restrição, assim, tipo, não importa quão bom tecnicamente ele seja, se ele não se encaixar na cultura, tá fora. E a partir daí, dentro das pessoas que se encaixam na cultura, acho que você vai atrás de tentar achar o melhor tecnicamente, assim. Mas uma pergunta legal de se fazer também... No processo de contratação de vocês avaliam isso para... A gente tenta avaliar, cara, não é uma coisa... a gente ainda está buscando fazer isso cada vez mais, assim. Não digo que a gente está no 100%, mas, cara, uma coisa que a gente sempre se pergunta é: a gente vai aguentar esse cara? Tipo, que pode ser que não, assim, tipo, ele pode ser muito bom tecnicamente, mas a gente pode saber que, cara, vai ser foda trabalhar com esse cara todo dia, tipo, ok. Né? Tem empresas de software que eu já ouvi falar, eu não me lembro agora exatamente do nome, mas que o cara, se ele puder, óbvio, ele passa uma semana com o time lá codando e para ver se o pessoal vai gostar dele ou não. E se o pessoal aceitar, o cara está contratado. Né? Esse seria meu sonho, cara. Um exemplo da Zappos seria legal, porque eles têm um processo que durante 8 semanas, durante o treinamento, o cara faz, todo mundo que entra na Zappos faz um treinamento de 8 semanas, né? 8 semanas antes de começar a trabalhar. E é muito focado em customer service. E se o cara quiser desistir a qualquer momento, a Zappos paga para ele, acho que é $10 mil. Não, você sai sem problema nenhum, você não achou que não está legal, a gente ainda te paga. Que é exatamente essa questão de, se o cara não está satisfeito, é melhor a gente pagar para ele agora sair do que ter problemas depois com ele, né? Acho que esse é o negócio da cultura, né? Tem que ser muito forte. E a Amazon e as Zappos têm isso muito nesse cerne. Acho que, para fazer isso, mais uma vez,
no momento da contratação, como a gente está falando de contratação aqui, é tão fundamental que isso tem que ser explícito, né? Como que você avalia valores ou comportamentos numa pessoa? Então, se você tiver a oportunidade de usar algum método que faz isso, na Amazon tem um método, eu não sei nem se esse método é um método que existe, conhecido, né? Mas a gente recebe um treinamento sobre ele. Mas eu não posso falar sobre ele, mas é um método e é muito legal saber que existe, né? Mas é isso. Eu acho que vale a pena você ter um método de como você entrevista, quais são as perguntas. Então, se todo mundo souber, quais são as perguntas que você faz para avaliar, por exemplo, um valor de dive deep, né? Por exemplo, ou de frugalidade, que no caso da Amazon a gente tem. Então, pega os seus valores e fala assim, quais perguntas a gente faria para uma pessoa que consegue detectar, com base em comportamentos e ações que ela tomou no passado, que ela tem aquele valor, né? Então, acho que mais ou menos por aí. Uma história interessante que tem do próprio Tony Hsieh, lá das apps também. Antes das apps, ele tinha uma outra empresa, chamava Link Exchange. E ele era o dono da empresa. E um certo dia ele acordou e falou, pô, não quero ir trabalhar na minha própria empresa. Porque a cultura daquela empresa era muito ruim, né? Ele falava, não tenho vontade de trabalhar. E daí que ele começou com tudo isso que chegou a ser as apps hoje, uma grande referência de cultura. E lá na Bluesoft, uma das perguntas que o time responde é, eu tenho vontade de trabalhar com esse cara, de conviver com esse cara no dia a dia? E muitas vezes a resposta é não, porque a gente percebe, o time acha que o cara é mala, que o cara é estrela, apesar do cara ser muito bom tecnicamente. Vou contar para vocês rapidinho o que a gente faz lá. A gente faz o processo de contratação em 3 passos. Tem um desafio, se o cara for um desenvolvedor, vai ser um desafio de programação. Se o cara for um cara de front-end, vai ser um desafio de front-end. Enfim, um desafio adaptado para o que o cara vai fazer. Depois o cara tem que fazer uma palestra para a gente lá, de 20 minutos. Prepara uma palestra. E daí tem a entrevista mesmo com o time. Todo mundo faz pergunta. E é esse esquema de poder de veto. Então, se alguém do time fala que não quer contratar o cara, a gente não contrata. Porque a gente tem um risco muito grande de muitas vezes, quer dizer, aquele cara viu uma coisa que não ia dar certo e aí, como só foi um, os outros ignoraram, a gente acabou contratando, já fizemos isso antes e deu errado. Depois que a gente passou a trabalhar com essa regra de veto, o turnover diminuiu assim demais, sempre foi baixo, mas diminuiu demais. Então, acho que assim, dá a oportunidade do time participar ativamente da contratação, conhecer um pouquinho do trabalho técnico é essencial, porque tem cara que fala, como o Giovanni disse, muito bem, né, inclusive tecnicamente, mas na hora de fazer o trabalho é muito diferente. E essa coisa da palestra mostra um pouquinho dos soft skills também, que são características que a gente acha que são muito importantes. E assim, de 100 currículos, por exemplo, que a gente recebe, 100 propostas lá no LinkedIn, 10 pessoas aceitam participar desse processo todo. Então, o próprio processo já faz um filtro muito grande, né? E se a pessoa não está disposta a participar disso tudo, é porque ela não quer, de fato, trabalhar na Bluesoft. Ela quer trabalhar em qualquer lugar. E, nesse caso, não serve para a gente. Até acontece também eu não lembro agora qual que é o ditado, mas acho que é da laranja podre que estraga todas as outras, não é um negócio assim? Maçã. Maçã. Maçã podre. Tudo fruta, né? E, por exemplo, às vezes o cara que entra, às vezes ele passa pelo processo seletivo, ele entra, mas às vezes ele não estava, às vezes não se encaixou na cultura da empresa, uma coisa assim, e ele vai ficando muito tempo, às vezes ele acaba, por a própria desmotivação de não estar se encaixando muito bem, ele vai desmotivando os próprios colegas, se ele não é expulso a tempo, né? Isso pode acontecer também. Compartilhar uma coisa rapidinho em relação a isso. A CLT tem 90 dias de prazo de experiência, né? A gente faz feedback de 15 em 15 dias com o time todo que está trabalhando com aquela pessoa. Então, nos primeiros 15 dias, a pessoa já recebe um feedback do time todo, face a face, do que ela está indo bem, do que não está, do que não está legal. E aí, assim, nos 45 dias, que é a primeira oportunidade ali de desligar a pessoa dentro do período de experiência, ela já recebeu pelo menos 2 feedbacks antes. Então, acaba que... Pressão total, exatamente. Mas assim, a pessoa jamais vai ser desligada sem saber o que aconteceu, né? E ela tem oportunidades, dentro desse processo, de mudar de postura, de melhorar o que não está indo bem. Pessoal, eu como o André também me dá um depoimento aqui, porque eu já trabalhei em um monte de empresas
passei por diversos processos de seleção e também já selecionei muitas vezes. Essas ideias foram evoluindo ao longo dos tempos. Já vi empresa que diz assim, eu só contrato o cara se eu sei para tomar cerveja com ele, ele for um cara legal. Às vezes pode ser um cara legal, mas não atender aquelas outras características que o André falou. Cada empresa tem sua característica. Há empresas que têm essa possibilidade do time entrevistar o cara. Há empresas que não têm essa possibilidade. Eu trabalho numa empresa que não tem essa possibilidade. Mas é uma empresa totalmente diferente de todas as outras que eu conheci na minha vida, em termos de contratação. Primeiro porque a gente não contrata ninguém para um projeto. Não existe isso na TOTWS. Alguém, até um projeto, assinei um contrato com a Bluesoft, preciso fornecer software para eles, então eu vou contratar 5 pessoas. Isso não existe. A gente contrata as pessoas de acordo com que a gente acha que precisa ter estoque de pessoas dentro da empresa, e em um determinado momento, quando a empresa já estiver aclimatada, a pessoa já estiver aclimatada dentro da empresa, já conhece a cultura, já entende bem como é que funcionam as coisas lá dentro, aí ela vai começar a participar de projetos. Mas tem um projeto de sponsor dentro da TOTWS. Essa pessoa entra, ela tem uma mentoria de alguém que fica mais ou menos cuidando dela para ver que ela se adapte à empresa. Mas isso é o potencial de uma empresa que tem quase 3.000 pessoas no mundo, um monte de filiais, tem dinheiro. Eu não quero que uma empresa que tenha 17 pessoas, que precisa do cara para botar diretamente no projeto, faça a mesma coisa. Nós temos um processo de contratação que é muito sofisticado. É considerado a empresa mais difícil do mundo para entrar. Mas esse mais difícil não significa dizer também que seja bom. Eu acho o processo muito chato. Tem uns testes chatérrimos. Odiei fazer. Sabe? Quem eu conheço que já fez também odiou. E faz parte do processo dele lá. E não sei tem testes lá que eu não sei, sinceramente, se avalia para o bem ou para o mal. Sério, não diz nada. O teste é lógico, não me diz nada. Mas a gente tem um critério de contratação. Dentro da TOTWS, a gente não admite intolerância. Sabe, o cara que vem na entrevista muito assertivo, porque eu acho isso, eu acho aquilo, esse cara já está queimado já. Porque já se queimou logo de cara. Porque lá dentro da empresa ele vai ser aquele cara arrogante, que vai querer impor as ideias dele. Então, aquele negócio no jerks, a gente leva aquilo ao pé da letra. E, geralmente, o cara se queima na própria entrevista, ou nos próprios contatos. Nos eventos de recrutamento da TOTWS, vão desenvolvedores. Eles participam, ajudam, eles observam o cara. Então, talvez o critério que mais elimine na TOTWS é o cara intolerante. Aquele cara arrogante, que se acha o máximo, não sei o quê, esse cara já se queimou antes de entrar. Porque esse é o cara que vai, no dia a dia, encher o saco dos colegas, se achar o máximo. Sabe? Porque a nossa área de tecnologia, já somos arrogantes por natureza, de berço. Então, alguma arrogância a gente tolera, mas a arrogância acima do tolerável, a gente não tolera de jeito algum. Nós somos lá intolerantes com a intolerância. Sério. E porque também a gente acredita em outros valores. A gente acredita que, para ser inovador, precisamos ter diversidade de pessoas. Então, a gente contrata muita gente diferente. Contratamos gays, contratamos deficiente físico, muita mulher, preto, amarelo, gente de todas as partes do mundo. Então, se a gente pega um cara intolerante, começa a fazer piadinha machista, começa a fazer piadinha racista, isso vai dar problema. Então, já o cara tem que ser mais esperto para entrar lá. Então, esse depoimento eu estou dizendo, porque de todas as empresas que eu conheci na minha vida, foi a mais diferente em termos de contratação. Eu nunca conheci uma empresa assim tão criteriosa, em termos de escolher um cara que seja legal, e, ao mesmo tempo, além desse cara ser legal, ele não pode ser daquele cara, que perde o amigo, mas não perde a piada. Sabe? Esse cara é justamente que mina, que estava, qual é o nome dele que estava aqui? Que falou que é o que vai minando. Aquele cara que chama o fulano de gordo, que chama o fulano de careca, e aí o gordo ou o careca chega... Quer dizer, de mané, no lugar de mané. Então, aí não vai, né? É isso que eu queria dizer, tá bom? É só isso. Acho que o amigo lá... Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Su. Até estou vendo que, assim, apesar de, assim, geração, assim, Y e tal, né? Estou vendo que ninguém teve coragem de vir aqui, né? Só a panelinha, né? Aí eu queria fazer uma pergunta até para o público, para ver se até o que eu vou perguntar tem relevância ou não. Quem daqui trabalha em empresa tradicional, que não é empresa .com, tal?
Ninguém. Ah, metade dos que estão aqui. E outra metade, ou a maioria, provavelmente foi embora aqui, né? Então, eu queria, de repente, até voltar para o tema principal, né? Que, assim, a gente assistiu um monte de palestras, né? E, assim, lindo e maravilhoso, quando começa do zero, quando é uma empresa pura tecnologia, pessoal jovem, né? Formou, ótimo, né? Então, nesse ambiente, né? Eu achei muito legal, assim, vamos aplicar assim, até por uma questão exatamente para motivar todos vocês aí, né? Não eu, o senhor, né? Nós, né? Mas, então, né? Mas, até porque eu diria assim, apesar do que eu falei, né? Nós estamos aqui porque a gente também tem isso na veia, né? Que assim, tecnologia, coisa nova, vamos aprender. E só para poder ouvir coisa nova e ver o que o pessoal está pensando, que legal, sentir isso na veia. Muito bom isso, né? Mas aí fora, acho que a maioria não pensa assim, né? Muitos até na minha faixa etária, né? Tanto é que a audiência aqui é baixa, né? Mas a minha pergunta seria assim, tem muita gente aqui que realmente não trabalha, né? Acho que a maioria, na verdade, não trabalha nesse ambiente, né? Então, do que vocês viram, né, nessa questão de gestão 3.0, né, do que a gente tem aí de teorias ou do que da prática, que conselhos ou que orientações você daria para este público, para nós, né? Eu também estou numa empresa assim que não é, até a minha é muito pior, né? Assim, uma empresa assim que é tradicionalíssima, né? Que orientações vocês dariam para esse tipo de empresa, para a gente, né? Falando assim, então o que você acha que você pode fazer? Como é que depende em vários níveis, né? Porque assim tem um nível que eu vou dizer assim, eu posso tentar fazer alguma coisa, né? Eu gerencio uma equipe, né? Mas e para quem não gerencia, para quem está começando, o que ele faz? Pede demissão e vou me candidatar? Claro. Né? Eu ia falar não, isso. Não, é que eu ia falar isso, olha só. Não, é que uma coisa eu digo assim. Essa eu entendo. Foi só para porque fazer assim, uma porque assim, uma coisa é assim, resolvo o meu problema. Peço demissão e vou lá. Então resolvo o meu problema, né? Só que eu entendo que quando a gente fala em gestão 3.0, né? E pessoas, tal, a questão não é exatamente resolver somente o meu problema, né? Eu devo tentar também resolver o problema da minha equipe, do meu colega que está trabalhando comigo, da minha empresa. Então, né? Então, qual seria rapidamente, vamos lá. Duas questões importantíssimas nesse sentido. Hoje, no Brasil, são mais de 200 mil vagas em aberto. Isso é da tua empresa, isso é da nossa empresa, a empresa de todo mundo que está aqui. 200 mil vagas em aberto no Brasil e aumentando. Como é que você espera, mantendo, e isso parte para uma reflexão dentro da empresa, dessa tua empresa que é tradicional, de empresas mesmo, empresas inovadoras. Como é que nós, como gestores, né, como é que nós, como trabalhando nessas empresas, como é que a gente espera em atrair pessoas num ambiente em que a demanda tem crescido muito e a oferta de profissionais tem diminuído? Onde você acha que o profissional mais competente que pode escolher onde ele pode trabalhar, você acha que ele vai trabalhar numa empresa que prende ele numa gaiola ou a que liberta a criatividade dele? E assim, se ele aceitar na que prende, você acha que ele vai cobrar o mesmo valor? Ou você acha que ele vai cobrar mais caro? Né? Então, a questão é a seguinte, a empresa tradicional, ela pode manter o processo dela, só que ela vai ficar cada vez mais lenta e mais ineficiente. Não, isso eu entendi, mas a minha pergunta era em relação assim, nós estamos aqui, a gente falou um monte de coisas, né? E aí, assim, enchemos a cabeça de todos aqui com, lindo, maravilhoso, né? Mas o que acontece? Voltando, né? Assim, uma coisa assim que até um elogio que eu faço ao TDC, né? Essa questão assim, até assim, existe uma coisa aqui, que vou fazer uma crítica, né? Que é assim, tem esse público aqui, né? Então é uma nata aqui, né? Então quando fala da sua empresa, das vossas empresas, é uma nata, né? Então assim, realmente é aquele que né? Então, não é todo mundo que vai estar aí, certo? É uma nata. Mas, tá. Aí, quando você fala assim, naquele que você fala, ele não coda direitinho. Né? Tá, e o coitado ali. Né? E o coitado aqui que está numa empresa, né? Ou vários que vão estar numa empresa que não enxerga isso. Né? Então, e para esse cara, como é que você acha que... que orientação, como é que você acha que alguém assim, que não está nessa empresa, que assim, se ele quer fazer o que vocês estão fazendo aqui, que é disseminar a cultura, né, compartilhar, falar assim, existe uma forma diferente. Então, né? sabe o que eu acho? Que a gente tem que focar em resultado. Né? Quem está em cima está olhando para resultado. Vocês lembram do DISC, e a questão é uma questão de, será que esse cara que está em cima, que está coordenando essa empresa, que está fazendo ela funcionar desse jeito,
que está gerando perda de talento, custo mais alto, ineficiência, será que ele está vendo que ele está responsável por aquilo? Será que ele não está fazendo gestão como se fazia gestão de uma fábrica da Ford em 1940 e que esse modelo de gestão não funciona mais hoje em dia? A questão é, se esse cara precisa entender, e você vai mostrar isso como? Resultado. O resultado dele é pior. Então, assim, olha, a gente trabalha com desenvolvimento ágil, né? Então, a gente trata muito de mudança cultural. Então, eu falo assim, olha, legal, desenvolvimento ágil é muito bonito, mas eu aqui também entrego software sem desenvolvimento ágil. Legal. Chega em qualquer gerente de projeto tradicional e pergunta quantos projetos ele entregou no último ano. A resposta vai ser, se a gente pegar estatisticamente, 1/3 dos projetos ele não entregou, um deles ele entregou e o outro 1/3 ele teve problema. Né? Então, o resultado dele é muito ruim. Aí pergunta para um agilista, ele vai falar, entreguei todos. Né? Então, a gente mede resultado. Então, olha só, quer manter a gestão antiga? Olha só, compara as empresas que fazem da outra maneira com a tua. Resultado. Fala com o acionista da empresa. Que empresa que você quer ter? Uma ultrapassada que tem menos resultado ou uma mais moderna que tem mais resultado? Agora, se ele insistir em ficar no modelo antigo, ele está insistindo por um modelo ultrapassado com menos resultado. Se ele não liga para o resultado, aí eu acho que o funcionário não tem que sair de cara. Ele tem que tentar mudar a empresa. Não deu para mudar a empresa, muda de empresa. Tem 200 mil vagas em aberto. Você é dono da sua carreira. Então, vocês estão aqui, vocês são donos da carreira de vocês. Não reclama da empresa que você está. Você está nela porque você quer. Entendeu? Não está satisfeito, tenta mudar a empresa. Não deu certo, muda de empresa. Fazer um comentário só. Acho que é uma questão legal sobre... Como é que é o nome dele mesmo? É seu nome? Yasu. Oi? Yasu. Desculpe? Yasu. Yasu. Então, eu só quero dizer o seguinte, minha intervenção, depois da palavra é sua, é para chamar mais gente do público para seguir o exemplo de Yasu. Por favor, é isso. Opa! Chegou? Só fazer um comentário que eu acho que... só fazer um comentário rápido sobre você falou da gestão porque está na empresa de tecnologia, mas o exemplo que eu dei, inclusive na minha palestra, é da Toyota. A Toyota é uma empresa que fabrica carro. E ele segue uma cultura que as pessoas amam a Toyota quando trabalham lá, porque ela empodera as pessoas que estão embaixo também, né, para fazer as coisas. Então, é interessante perceber que qualquer tipo de empresa pode seguir uma cultura dessa. Não é fácil fazer uma mudança quando você já tem uma empresa... Não, mas no caso da Toyota, eu vou fazer uma ressalva que assim, aí tem a questão cultural japonesa, né, que é independente da Toyota. Se você pegar a geração, onde a Toyota foi formada, que é a geração dos meus pais, né, todos são daquele jeito, que é assim, se matam pela empresa, matam. Peraí. Então, não é verdade, não é assim, não é verdade. Vou te dar um exemplo nesse sentido. Na década de 70, que é um caso estudado assim, em todo o curso de gestão, existia essa ideia, né, essa premissa de que culturalmente da onde a Toyota surgiu, a cultura em si da sociedade esperava esse tipo de dedicação para que se conseguisse atingir a excelência que a Toyota conseguiu. Pois bem, na mesma época, a GM nos Estados Unidos levantou essa mesma hipótese para a Toyota e falou assim, olha, a Toyota só dá certo porque é no Japão. E ela só consegue ser dessa forma porque é no Japão. O que a Toyota fez? Ela falou assim, não, me dá a tua pior fábrica. Me dá a pior fábrica da GM que eu consigo mudar essa fábrica. Com americanos. Tá? Com americanos. Com a mesma cultura americana de individualidade, de ganância e o que quer que seja. E em 3 anos eles conseguiram transformar uma fábrica que estava a ponto de ser fechada numa fábrica mais produtiva da GM. Então, assim... Eu acho que o que eu falei também, só falando a Amazon uma outra é uma cultura questão, Toyota, o que garante, uma empresa ocidental, né? O que garante esse comportamento que a gente enxerga como sendo culturalmente atrelado aos países asiáticos é o ambiente. Então você tem partindo todas as pessoas possuem uma natureza, né, que as guia. A partir do ambiente que você cria, você gera um comportamento. O que a Toyota conseguiu fazer, não sendo só no Japão, em outros países, foi construir um ambiente, né, construir práticas e um local de trabalho que florescesse um comportamento de trabalho mais efetivo. Respondendo ao teu inicial, né, eu já tive nessa posição que você comentou, de estar num ambiente extremamente tradicional, em que o que importava eram
os acordos políticos, os favores que você prestava e tudo isso. Eu tomei exatamente a mesma atitude que o Giovanni sugeriu. Eu tentei mudar aquele ambiente. Tentei mudar porque eu acreditava que aquela empresa podia mudar, tentei mudar porque eu estudava, né? E eu acho que você está certo em dizer que somos uma nata, mas isso não nos coloca numa posição de que a gente não tenha que fazer o nosso trabalho nesse sentido, que é passar esse conhecimento, e isso passa por palestrar, isso passa por vir em evento, conversar com as pessoas. Eu tentei mudar a empresa, né? E depois de vários meses tentando mudar a empresa, chegou a hora de olhar para si mesmo e olhar, cara, isso aqui não dá mais para mim, né? Vamos deixar essa fagulha de mudança para outras pessoas. Eu costumo pensar, e acho que seria interessante cada um de vocês pensar, quando você sair da tua empresa, o que as pessoas vão pensar de você? Qual que é o legado que você quer dar para aquela empresa? E isso não significa que você tem que ser o cara mais bom tecnicamente. Isso significa que tipo de pessoa, que tipo de profissional que você quer ser quando você sair daquela empresa. Você quer ser aquela pessoa que foi esquecida ou você quer ser aquela pessoa que, de alguma forma, tentou fazer algo para mudar, pelo que acreditava, e isso pode gerar uma mudança lá na frente. A gente não consegue mudar uma empresa gigante, mas a gente pode ser, na nossa área de atuação, um ponto de mudança. Eu acho que isso talvez tenha que guiar a tua atuação na tua empresa, a atuação de cada uma dessas pessoas na empresa delas. Só um aviso rapidinho. Estamos já chegando finalmente no nosso painel, tá? As outras dias estão acabando. Quem não preencheu e quiser preencher e participar do sorteio, pode pegar aqui comigo, tá? E pegar. Pode continuar, por favor. Eu concordo muito com o seu ponto de vista. Eu cheguei esse ano na Bluesoft. Eu trabalhava numa empresa de estrutura tradicional, né? E, para mim, eu confesso que foi um choque bastante grande, né? Chegar numa empresa onde que tem um pensamento ágil, as pessoas procuram dar mais valor para o cliente do que propriamente para o dinheiro, né? Que efetivamente é o que importa para a empresa. Mas eu acho que o meu incômodo, por exemplo, na empresa que eu trabalhava anteriormente, era não acreditar que aquilo poderia dar certo, né? Então, muitas vezes, o que acontecia? A gente levava um tempo danado para, de repente, fazer um levantamento de um sistema, demorava muito tempo para entregar valor, mostrar valor para o cliente, e, quando chegava lá, o resultado não era o que o cliente queria. E, muitas vezes, ele queria mudar toda aquela estrutura, né? E, como era um pacote fechado, não dava para fazer essa alteração. Então, eu não acreditava nisso, porque, assim, sempre quando chegava ao final de um projeto, o cliente não estava satisfeito, a equipe não estava satisfeita, mas a empresa tinha recebido dinheiro, e aquele dinheiro, na minha opinião, acabava tornando-se um dinheiro ruim, porque a gente ganhou dinheiro em cima de uma necessidade de uma empresa que, de repente, não atendeu à necessidade dela. E, por alguma razão, ela era meio que obrigada a trabalhar com isso, né? Em empresas grandes, conforme já foi citado, muitas vezes isso não faz uma diferença muito grande, né? Eles, bola para frente, vamos lá. Mas uma empresa pequena, isso faz toda a diferença. Um outro ponto que foi levantado é com relação aos profissionais, né? Foi citado aqui com relação que, poxa, existem mais de 200 mil vagas abertas no Brasil, com relação a programadores, a desenvolvedores. Falta realmente conhecimento técnico, pessoas técnicas. O que eu acho que também acontece é que muitos jovens, hoje em dia, eles estão voltados simplesmente para que, olha, eu quero entrar na empresa e, daqui a 6 meses, eu quero ser gerente, eu quero ser diretor, eu quero ser presidente da empresa, né? Quer que aconteça tudo muito rápido. Então, eles não estão dando atenção tanto para a formação básica, para a formação técnica. Teoricamente, quando fosse fazer uma contratação, vocês não precisariam ter que fazer teste de codificação com o desenvolvedor. O desenvolvedor já tinha que saber isso minimamente. Mas por que tem que fazer? Justamente porque você não confia na formação que ele teve anteriormente. E, de repente, ele se vende de uma maneira, fala, olha, eu sou especialista, mas você vai fazer alguns testes com ele, você vê que o cara não conhece nada sobre aquele determinado linguagem ou sobre aquele determinada ferramenta, né? Então, eu acho que
atualmente as pessoas querem uma formação muito rápida, querem muito subir muito rapidamente na carreira, quando eu acho que deveriam investir um pouco mais na formação mais básica, para que depois ela pudesse ir galgando passos maiores na carreira dela. Tá bom. É verdade. Ele está dizendo que hoje é comum ter muita gente que quer ser gerente, mas ninguém quer ser engenheiro. Né? Porque eu acho que a gente está na maneira como a gente vende o status em si do cargo. Né? Tá bom. Tá. Vitor, né? Isso. Então, Vitor, na verdade, então, o que eu queria ouvir, exatamente o que você falou, né? Porque até assim, não encarem o que eu falei como uma crítica, não, tá? Até assim, como eu falei, eu elogio, e assim, a atitude de vocês, o evento, de compartilhar, né? E até eu acho que essa palavra é a palavra-chave, compartilhar, né? Então, acho que uma coisa assim que eu levo para mim, eu diria assim, para quem não tem posição de liderança, gerência, de poder assim falar assim, ó, vamos fazer, mas o que acontece? Todos nós, cada um de nós, ele é um influenciador, né? Que assim, eu tenho, assim, no meu nível, tenho minha esposa, meu filho, né? No meu trabalho, eu trabalho com alguém do meu lado, né? Pode ser assim, o meu chefe, mas no meu caso eu sou, entre aspas, feliz, tenho uma equipe, né? Não me obedecem, né? Me vira e mexe, mas eu sou feliz, né? Porque eu posso tentar fazer alguma coisa e vocês podem me cobrar depois, né? Mas cada um de nós aqui pode fazer, mesmo que seja o mínimo, né? Que até foi o que foi dito aqui, de levantar a cadeira, né? Da cadeira, né? E ir lá para o cliente, para aquele usuário que pediu alguma coisa, né? E fazer a pergunta, mas isso aqui que você pediu, esse relatório, mas você quer ver o que no relatório? Quero ver se isso aqui resolve aquele problema da máquina. Então você, na verdade, quer resolver o problema da máquina. Então, gestão 3.0. Qual é o problema? A máquina. E vamos ver se isso ajuda a resolver, ou se não tem outra forma. Então, e aí, né, na hora que... que legal esse pensamento. Ó, onde? Eu vi lá no TDC. Gestão 3.0. Direto, vai indo. Então, só um outro... Eu comentei que são duas questões que eram importantíssimas para promover essa mudança cultural dentro das empresas. Uma delas é a quantidade de profissionais que tem no mercado disponíveis, a outra é crise. Apesar de que a gente está no momento do Brasil de alta demanda e tal, existe um ponto que é passivo. Assim, as empresas passam por ciclos que podem parecer uma crise. Ou hoje você pode identificar ineficiências em qualquer empresa. Né? Toda empresa tem as suas ineficiências. Por que não atacar nesses problemas? Então, contando um caso exatamente desse, em que eu entrei numa empresa e eu nunca fui gerente, tá? E eu nunca gostei de gerente, mas eu sempre fui o chato. Que ia tentar falar com quem quer que seja para tentar resolver um problema. E eu vi que na empresa, a empresa em si, ela tinha muitos problemas na produção. Então, o produto que ela fazia tinha muito problema quando era um produto para outras indústrias. Ela tinha muito problema quando esse produto chegava lá na tal da indústria. Ou seja, para essa empresa que eu trabalhava, problemas geravam prejuízo para o cliente. Tá? O que eu fiz? De enxerido mesmo. Eu calculei o quanto de prejuízo a empresa estava gerando para o cliente. Né? Olha só que louco, ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. O quanto de prejuízo a gente estava gerando com problemas que a gente fazia numa máquina, né, para o meu cliente usar. Fiz um relatório, é simples, foi um cálculo de padeiro lá, mas eu fiz isso e mandei um e-mail com cópia para todos os diretores da empresa. Foi uma atitude, né, radical, eu era radical na época. Cara, aquilo gerou uma motivação para a mudança. Ou seja, galera, o que nós estamos fazendo? Olha só a quantidade de dinheiro que o nosso cliente está perdendo. Né? Vamos mudar isso? E assim, esquece esse negócio de dar liberdade para os funcionários, esquece esse negócio de TDD, gestão 3.0. Quando você está num ambiente em que a empresa ainda está naquele ponto inicial lá que o André falou, você tem que falar com ela no que ela entende. Né? E o que ela entende é motivação financeira, muitas vezes. Por que não mudar o seu discurso e aplicar essa decisão dentro do contexto de dizer, para essa empresa, ela está falando, eu preciso falar de questões financeiras, eu vou atacar nos pontos financeiros. Eu acho que esse é o ponto principal para fomentar a mudança. Olha as dores que a tua empresa tem hoje, começa a usar a informação que você tem, que você conseguiu por aqui, para tentar
influenciar a mudança nessas situações. E aí, só depois você vai falar que você está mudando o modelo de gestão, que você está mudando o modelo de gerenciamento de projetos, que você está construindo um ambiente mais colaborativo. E tomar ações concretas, né? Acho que todo mundo pode ser agente de mudança e agente de mudança é ação, né? Se você não fizer uma ação, você não muda, né? Essa é a realidade. E lembra quando eu falei na minha palestra, a mudança começa com ações. Não é tentando mudar a cultura genericamente, né? Não adianta você mudar o seu quadro de valores, que isso não vai mudar a cultura. O que muda é você tomar ações que fazem essa cultura realmente mudar, né? Ações diferentes, né? Acho que esse é o ponto. Eu concordo plenamente, né, só para encerrar. E assim, que eu vejo assim que você citou um caso que assim a empresa toda percebia, né? Eventualmente pode ser algo que assim o seu setor, né, específico perceba. Viu quantas vezes o cliente ligou para assim teve releases e tal? Será que ele não pode mudar isso? Bom, eu vi um negócio que pode ajudar. Assim vai. Bom, pessoal, quero agradecer todo mundo que veio participar aqui do nosso Fishbowl, tá certo? Uma salva de palmas, galera, para os nossos amigos aqui. Muitíssimo obrigado mesmo. E obrigado, Papo, obrigado, Vitor. Obrigado você.